minha mãe, ela era daquelas mães super protetoras, sabe? Que queria seus filhos tudo ali debaixo das asas, não deixava a gente nem ir no mercadinho sozinha. E eu já tava com 15 anos, eu queria minha liberdade, eu queria poder conversar meus assuntos sozinha com as minhas amigas, eu queria poder sair sozinha e minha mãe não deixava de jeito nenhum. Então eu me sentia muito presa, sabe? Eu me sentia como se fosse um passarinho mesmo dentro da gaiola. Então foi aí que eu tive a pior e mais burra ideia da minha vida. Eu decidi assim, eu vou me casar e aí com isso eu vou ganhar minha liberdade, eu vou ser dona de mim. Então eu fui, pouco tempo eu conheci um cara, tinha 35 anos, bem mais velho que eu, e a gente se envolveu e começou a namorar escondido dos meus pais, porque eles também não deixavam, eles falavam que filha deles ia namorar só com 18 anos, enfim, a gente começou a namorar. E quando a gente já tava um tempo namorando, tipo uns 3, 4 meses, foi bem rápido, não demorou muito, eu dei um toque nele do que ele achava da gente se casar. E como eu era bem mais novinha que ele, é lógico que ele não ia negar, né? Ele topou, falou assim, não, lógico, não sei o que tem, eu converso com seus pais. E aí primeiro eu fui falar pra minha mãe, falei assim, olha mãe, eu tô namorando, meu namorado vai vir aqui em casa conversar com vocês e a gente vai se casar e é o seguinte, se a senhora não deixar, eu vou sair daqui fugida. Então eu fui assim, mega idiota mesmo, a minha mãe não teve outra saída, né, porque eu coloquei ela contra a parede, mas vocês vão ver já que o karma existe e eu colhi o meu. E aí ela foi obrigada a aceitar, e ela e meu pai foi lá e assinou autorizando pra eu casar, porque eu só tinha 15 anos, eu precisava da assinatura deles. E a gente se casou. E no começo eu tava vivendo o sonho da minha vida. Porque assim, o meu, então naquela época, marido, ele gostava muito de sair, passear, tá com os amigos, viajar. E ele sempre me levava. Todo lugar que ele ia, ele podia ir num barzinho beber que ele me levava. Então eu tava muito feliz. Falei, ai meu Deus, eu tô vivendo a vida que eu queria agora sim. Porque até então eu só existi. Agora eu tô vivendo, né? Mas nenhuma farsa dura a vida inteira. Foi pouco tempo pra máscara dele começar a cair. Ele começou a ficar muito ciumento, ele não podia me ver conversando com ninguém, que ele ficava querendo saber o que eu tava falando, já ficava sentindo ciúme, sabe? Ele começou a proibir eu de falar com as pessoas, de ter amigo. E aí depois ele já não aceitava eu usar as roupas mais que eu queria, porque eu sempre gostei de usar roupa coladinha, decote. Ele já proibiu, ele comprou outros tipos de roupa pra mim que eu não gostava. E daí foi de mal a pior, sabe? E aí, quando ele começou assim, que eu falava que eu ia conversar com os meus pais pra eu voltar pra casa, ele fazia mil e uma promessa que ele ia mudar. E assim, ele foi me levando, sabe? Até que ele chegou ao ponto de começar a me trancar dentro de casa. Isso mesmo. Ele trancava eu dentro de casa, saía pra trabalhar e largava eu lá o dia inteiro trancado. E quando ele levava eu lá nos meus pais, primeiro ele me avisava, ele me chantageava que se eu contasse pros meus pais, se eu falasse qualquer coisa, ele me matava, ele acabava com a minha vida. Então, tipo assim, tinha hora que eu ficava com aquilo entalado na garganta pra contar pra minha mãe. Mas eu pensava que ele realmente era capaz de fazer o que ele estava falando. E com o tempo, eu fui tomando tanto nojo dele, é claro, né, que pessoa que não ia tomar, que eu não queria mais nem ter relação com ele. E sabe o que ele fazia pra me obrigar? Se eu não ficasse com ele quando ele queria, além dele me deixar trancada, ele me deixava trancada, sem comida. Ele já me deixou 3 dias sem comer nada, simplesmente porque eu não quis ficar com ele. Eu cheguei a um ponto que a minha vida pra mim já não fazia sentido mais, sabe? Várias vezes eu já me peguei tentando tirar a minha vida, porque não tinha sentido viver daquele jeito. Eu voltei pra um pesadelo bem pior do que eu achava que eu vivia na casa dos meus pais. E isso me passava pela cabeça o tempo todo, a diferença que era a minha vida lá pra minha vida que eu tava vivendo com ele, sabe? E ele só me chantageando pra eu não contar pros meus pais, chantageando. Até que um dia eu parei e pensei, falei, a minha vida não tá valendo nada do jeito que eu tô vivendo, então eu vou contar pros meus pais e se ele me matar, eu não tô nem aí. Pelo menos ele vai preso, eu tô morta, eu de certa forma eu vou estar livre dessa vida. Porque assim, por mais que ele me trazia presa dentro de casa, hora ou outra ele me levava na casa dos meus pais, porque ele sabia que se a gente passasse muito tempo sem aparecer lá, meus pais iam desconfiar e iam vir ver o que estava acontecendo, né? Então eu fiquei tramando tudo, e aí deu o dia dele me levar na casa dos meus pais, e eu já fui tramando como que era, porque sempre que a gente chegava lá, minha mãe ia pra cozinha passar café pra gente, sabe? Eu já fui pensando tudo, pensei na hora que eu chegar, que ela for pra cozinha, eu vou com ela. E assim aconteceu, sabe? A gente chegou, ele ficou na sala conversando com meu pai, e eu fui pra cozinha com a minha mãe. Chegou lá, eu contei tudo, falei assim, ó mãe, ele me deixa trancada, ele me deixa sem comida, ele me chantageia, eu já fiquei 3 dias sem comer, que ele deixou, eu contei tudo mesmo, não escondi nada, sabe? Comecei a chorar, porque
Eu tava sentindo um alívio de falar aquilo pra minha mãe. Na mesma hora, minha mãe já deixou aquele café lá e já saiu brava pra sala. Ela já chegou lá xingando ele e tudo, sabe? E contando pro meu pai o que estava acontecendo. E quando ele entendeu que o que a minha mãe estava falando é que eu tinha contado tudo que eu vivia com ele pegou no meu cabelo, me jogou no chão e começou a me dar chute, me dar soco, me bater mesmo, como se ele estivesse batendo sei lá o que, sabe? E nisso, meu pai mais minha mãe entrava pra tentar me defender. Ele tava com tanta raiva que ele criou uma força absurda. Ele só empurrava os dois pra lá, derrubava os dois e vinha pra cima de mim me batendo mesmo. Mas ele me espancou. Ele chegou a quebrar o meu nariz, que eu tive que fazer cirurgia depois. Juntou meu pai e minha mãe em cima dele e não conseguia tirar ele em cima de mim. E aí a minha mãe começou a gritar socorro, socorro, socorro. E aí eu lembro que eu apaguei ele me batendo, sabe? Minha mãe me contou depois que o vizinho dos meus pais escutou a minha mãe gritando socorro, e quando ele chegou lá, ele viu a situação que estava acontecendo, ele saiu de fininho e chamou a polícia. E quando os policiais chegou lá, eles pegou ele no flagra, porque ele não viu o vizinho indo lá e vendo o que estava acontecendo, sabe? E aí os policiais pegou ele no flagrante lá, me batendo, e eu já desmaiada, eles já saíram com ele direto preso, sabe? Os meus pais machucou um pouco também, de tanto ele empurrar e derrubar os dois. E aí, depois disso, eu passei alguns dias internadas, porque eu tive que operar meu nariz, porque quebrou meu nariz, eu fiquei destroçada. Ele conseguiu me espancar num grau que nem meus pais acreditou. E eu passei alguns dias internada lá, ele foi preso. E aí, depois que eu saí do hospital, eu e meus pais e meu irmão, a gente mudou de cidade, porque a gente ficou com medo que depois que ele saísse da cadeia, porque a gente sabe que nesse país não tem lei, que ele voltasse pra terminar aquilo que ele tinha começado, né? Então a gente achou melhor sumir dali da cidade. E essa história não é minha, foi apenas uma interpretação, mas se você tiver alguma história do tipo pra contar, só me chamar lá no Instagram que vai estar passando na sua telinha, vai estar o link na descrição, chamar no direct, enviar a sua história, que eu tô sempre analisando pra trazer aqui no canal, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado dessa interpretação de hoje. Deixe seu joinha aí pra me ajudar o YouTube a engajar meus vídeos. Se não for inscrito, já se inscreva pra ficar por dentro de todas as histórias. Não esqueça de ativar o sininho, porque assim, sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube te avisa, tá bom? Beijão, fica com Deus, fique em paz.